Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h33, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta quarta-feira, onde está todo mundo ou a maioria dos brasileiros ligada no processo aí. A gente está olhando aqui, ó. Na parede do nosso estúdio tem um telão onde está ligado na Globo News, que transmite imagens da TV Câmara, e o processo que analisa a situação do presidente Michel Temer, a admissibilidade do processo de cassação contra o Michel Temer. E eu confesso que é uma dura tarefa ouvir essa gente falando, fazendo os seus discursos. Agora há pouco eu estava ouvindo o cara que tatuou o nome do Temer no peito, rapaz. O bicho é louco, né? A gente acha que só nas câmaras municipais, né? Matheus Calef, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios de Limeira. A gente acha que só nas câmaras municipais tem aqueles malucos que conseguem se eleger com base até nessa maluquice deles, fazem campanhas exóticas, né? Vestem-se de personagens até ridículos, né? Mas o Tiririca é um exemplo que não está sozinho. Esse cara, por exemplo, estava lendo a Folha de São Paulo do fim de semana, e ele falando com orgulho, deu uma entrevista cheia de palavrões para a Folha de São Paulo, mostrando no peito aqui, ele tatuou Temer. Ele tatuou Temer no peito. Você faria isso, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes do nosso programa. Olha, eu não faria isso não. Agora, precisa levar em consideração que o Temer liberou aí 3 bilhões e 500 milhões de reais em emendas parlamentares, e acho que esse deputado aí foi agraciado com alguma coisa, né? Para ele estar com esse bônus para fazer a tatuagem? Esse tipo de comportamento, né? Não, teve pichuleco no meio, eu não sei... Foi muito dinheiro, viu, que o governo liberou, viu? Eu não sou petista, eu não sou lulista, não sou nada. Agora, o que o cara estava fazendo com o pichuleco lá dentro da Câmara? Me desculpe, quem é contrário ao Lula se hoje se analisa um processo contra o Temer? O pichuleco é o boneco do Lula, com uma roupinha de presidiário. Inclusive rasgaram o pichuleco, né? Petista rasga boneco no dente. Pichuleco foi levado pelo deputado Vladimir Costa e causou o princípio de tumulto na Câmara. Esse não é o que se tatuou? O Vladimir Costa é o tatuado. É o cara do Pará? É o cara do Pará, é o que tatuado. Meu Deus. É ele que tá com essa palhaçada. É ele mesmo, rapaz. É Ele se tatuou e levou o pichuleco, acho para fustigar, né? Olha só, vocês estão atrás do Temer, olha o Lula, sei lá, uma coisa assim. Exatamente, é para mostrar que... Um desserviço, a análise é sobre o Temer hoje. Exatamente, ele quer desviar o foco, então ele levou esse pichuleco aí para dizer que todo mundo é corrupto, inclusive ele. Não, é brincadeira, olha só, os líderes estão encaminhando, né, os votos nesse momento, não há definição nenhuma. Estão orientando as suas bancadas. Orientando as bancadas. No momento, o deputado André Moura, do PSC. Esse daí parece que foi até condenado aí numa ação, esse André Moura. Esse cara também é um outro... Lava Jato é fichinha para esses caras aí.
bolinho, Tá né? aí dando ordens, né? Sim. Dando palavras de ordem e o cara sendo processado e depois o povo vota nele. O povo vota. O povo vai votar. O povo dos rincões esquece isso aí, né? Bom, o que a gente tem de concreto é que o governo conseguiu o quórum, né? O pessoal vai votar, apesar de algumas movimentações jurídicas do PT e do PSOL, né? Que sabem que o governo vai ganhar, até por conta disso que o Matheus falou, a derrama de grana e de emendas e de outras cocitas, mas o governo deve ganhar essa parada hoje. Michel Temer, o mais impopular presidente desde o início do Brasil, continua, né? Continua fazendo um governo onde ele repete as ordens do mercado financeiro, as ordens do poder econômico, e deputados e parlamentares como Vladimir Costa, o doido do Pará, tatuam o nome dele no peito. E assim por aí vai. Matheus fez um comentário. Mas viu, André, é bom deixar claro para o nosso ouvinte e para os trabalhadores que essa liberação de emendas aí que o Michel Temer está fazendo, para fazer toda essa maracutaia de liberação, ele precisou criar um imposto em cima dos combustíveis, em cima de gasolina, óleo diesel, etanol, e a população já está pagando mais caro pelos combustíveis, e a população vai pagar o preço disso em cima de transporte público. Porque agora tem uma pressão por aumento de preço. Vamos falar disso. Então é nós que estamos pagando para esses deputados votar a absolvição do Michel Temer. Certo? É nós que estamos bancando. Sim. Os trabalhadores estão bancando o governo mais impopular da história democrática do Brasil. Sim. E só precisaria ter um pouquinho de conhecimento para ver o que esse Michel Temer está fazendo é completamente antidemocrático. Sim. É antirrepublicano, é antiético. E mais antiético ainda é esses deputados receber esse dinheiro. Claro. Não são os deputados que vão receber. Esse dinheiro vai para os municípios da base para fazer obras e tudo mais. Para fomentar a campanha deles, né? Exatamente. Agora, o balcão... Mas a que custo, né? O balcão está completo, né? Porque essa é uma denúncia, apesar de sólida, né? O que há de mais sólido que você vê um cara numa conversa gravada, não republicana, dizendo que você pode se resolver com o Rocha Loures. Aí o cara aparece num vídeo correndo com uma mala cheia de dinheiro. A mala, você vê a mala no vídeo. Ela está cheia de recebendo dinheiro. Também, né? Sim. 2 milhões e o Temer 500 mil. Não, Sim. Isso daí é outro. O Aécio é um santo, pô. Esse cara precisa ser canonizado lá no Vaticano. Mas a denúncia contra... E esse PSDB ainda mantendo esse sujeito nos quadros do partido. Exato. Partidinho ordinário, né? Para ser bem... E, aliás, o PSDB, neste momento, ele teve uma movimentação repentina contra o Temer, né? Ele não vai falar muito sobre isso, não. Mas está lá o Embaçaí, que é o ministro lá da Casa Civil, já trabalhando nos bastidores para... Cada um de um lado, né? Triste é o país que tem o Michel Temer na presidência, um Rodrigo Maia presidindo a Câmara dos Deputados, um Eunício Oliveira presidindo o Senado e uma presidente do Supremo Tribunal Federal fraquinha, que é a Carmen Lúcia. Terrível, terrível. E, bom, enfim, a gente... matéria do G1, aliás, uma grande foto do G1, uma fotomatéria do G1 mostra, o Matheus estava falando, e eu concordei, e não há como a gente deixar de analisar que a esplanada dos ministérios está vazia. Eu não vi informações, não ouvi informações, não obtive informações sobre nenhuma cidade onde tem nego na rua com camisa verde e amarela ou tudo mais, ou camisa de qualquer cor. Talvez tenha as vermelhas em algum momento, mas muito provavelmente não haverá aqueles manifestos gigantescos que se fizeram contra a presidente Dilma Rousseff, que passou por esse mesmo processo que nós estamos vendo ali no telão, estamos vendo na internet, na mídia. Quer dizer, o momento é o mesmo e eu diria que é muito pior
porque as provas contra o Michel Temer apontam crimes, né? Diferente do que se falava sobre a Dilma na denúncia contra ela, e a gente vê que o Brasil retrocedeu, porque a gente vê esses caras aprontando, deputado, tô olhando aqui pro telão, hein? Tô olhando pro telão. Deputados, o Temer conseguiu, de uma forma ou de outra, mantê-los próximo a ele, ao governo, e é por isso que ele, muito provavelmente, hoje não vai ser afastado por 180 dias. Ele não vai ser afastado e a coisa vai miar. Vamos ver como é que acontece com as novas denúncias. Mas é lamentável, né, Matheus? Você que comentava comigo o quanto de barulho se fez nesse país nesse mesmo momento do processo contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né? O que acontece? A gente viu, né, as ruas ocupadas, Limeira, que é uma cidade que quase não tem protesto nenhum, as ruas lotadas, 20 mil pessoas na rua. Sim. Eu achei muito bom. E achei que se a Dilma fez lá coisas que não devia ter feito, válido toda essa movimentação. E foi válido também o afastamento da Dilma. Tá, tudo bem, mas e o Temer? Quer dizer, cadê essas pessoas que estavam... Cadê o tal de MBL, o tal de Passe Livre, o tal de Vem Pra Rua? Quer dizer, então esses movimentos são preconceituosos, não é? Quando é um Lula, quando é uma Dilma, vamos pra rua. Quando é um Temer, quando é um Aécio, não, aí a gente fica quietinho, porque são nossos bandidinhos de estimação. O corrupto de estimação. Nós vamos passar a mãozinha na cabecinha deles, porque eles estão roubando, mas tá bom, tá fazendo aí umas reforminhas... Cadê o povo que estava na rua? Exatamente. É o povo covarde também, né? O brasileiro é um povão covarde. No mínimo contraditório nesse momento. Por isso que esse país está do jeito que está, e pelo jeito vai continuar. Muita gente na rua naquele tempo, mas hoje, não, deixa o Temer aí quietinho. E a gente desce o cacete mas mesmo. Mas quando eu ver alguns, eu vou perguntar onde você estava. Vamos perguntar. Onde você estava? Esses bandidos é do seu time? Você joga no time deles? Você tatuou o Temer no peito, corrupção também. Né? A gente faz questão de detonar o Temer e o governo porque exatamente é o governo que avançou contra os direitos dos trabalhadores. Mas não vamos né? defender também a corrupção do PT, né? Não. Mas vamos ser justos. Sim. Protesto contra o PT, protesto contra o Temer. Não é verdade? O país está apresentando dois pesos e duas medidas. Né? Isso é uma injustiça, na minha opinião. Matheus, vamos falar sobre um assunto que você tocou aí, que é exatamente o aumento da tarifa do transporte coletivo de Limeira. Por meio de uma nota, a Prefeitura anunciou que vai elevar a tarifa do transporte coletivo a partir do próximo dia 9, né? A tarifa em dinheiro passa de R$ 3,70 para R$ 4,00, aumento de 8,10%. A tarifa, vocês devem ter acompanhado aqui pela programação da Educadora. A tarifa do cartão passa de R$ 3,20 para R$ 3,50. Aumento de 9,37%. Passo estudante continua R$ 1,00 em R$ 1,00. Ele é alvo de um debate jurídico. A USTL esteve hoje na prefeitura entregando um ofício ao prefeito Mário Botion, pedindo, não se exige uma reunião com o prefeito, né? Se pede uma reunião com o prefeito para debater esse aumento. A União Sindical é absolutamente contra esse reajuste da tarifa do transporte coletivo desse tamanho, nesse momento. A justificativa de aumento do preço do diesel, outra das maldades do nosso amigo Michel Temer, não é plausível para a USTL nesse momento. A nota afirma que o combustível, o diesel, Matheus, teve uma alta de 14% devido ao aumento do PIS e do COFINS recolhido dos combustíveis em geral. A USTL protesta veementemente contra esse aumento, contra esse reajuste, com vários argumentos. Os argumentos serão mostrados
ao prefeito. A gente pode falar sobre alguns deles, mas é importante dizer, Matheus, o trabalhador não pode arcar nesse momento com uma injusta tarifa que foi ato de um governo incompetente e impopular, que para manter o equilíbrio fiscal, a meta fiscal, aumentou de forma tão absurda o combustível em todo o país, mas em Limeira, o povo de Limeira não pode arcar com esse peso. O momento não é próprio, não é? Porque a gente está vivendo uma recessão grave, né? Muito grave. A gente estava olhando o índice do IGPM ali, está dando negativo, né? Menos 1,50. Menos 1,6. O acumulado, o IGPM, que é base para o reajuste negociações da salariais, tarifa. Né? É o IGPM para reajuste. Negociações salariais também. Veja, os salários não vão subir. Sim, exatamente. Já nesse momento, essa tarifa ela seria um peso enorme em cima dos trabalhadores. Sim. E agora as datas bases elas começam. Já teve data base em maio e agora vai. E não vão vai se conseguir reajustes mínimos, André. Sim. Reajustes mínimos. E os preços agora sendo pressionados. Sim. Né, por aumento de combustível e tudo mais. Quer dizer, o aumento de combustível veio numa hora muito ruim para os trabalhadores, porque nós vamos ter um reajuste mínimo e já vamos pagar uma tarifa lá no teto, sim, lá em cima, que está sendo reajustado em quase 10%. Né? Então vai ser um peso enorme para os trabalhadores, vai ser um peso enorme para a empresa que banca o transporte coletivo de algumas categorias. Sim. Não, os trabalhadores estão vivendo um momento muito difícil, muito crítico, pressionados. Veja bem, nós estamos pressionados por dois fatores. Primeiro é o alto índice de desemprego. Né? A demanda, a procura, não tem emprego. Então é um momento difícil para se negociar, porque a mão de obra está farta. Muita mão de obra barateia o seu custo. Certo? Sim. E também estamos vivendo esse momento de deflação, mas essa deflação veio no momento que os preços já estavam lá em cima. Está alto, o salário perdeu muito o seu poder aquisitivo. Sim. O salário do trabalhador perdeu demais o poder aquisitivo. Então eu não sei como que a prefeitura está vendo essa questão, eu não sei qual foi o impacto do aumento dos combustíveis em cima do cálculo ali da tarifa de ônibus, né? Como é que esse cálculo é composto. Mas se a prefeitura pudesse amenizar esse reajuste, seria muito interessante. Eu acho que o prefeito deveria ser sensível nesse momento em que nós estamos vivendo. Não basta apenas lá ver a planilha ali da composição da tarifa e já passar esse reajuste. Eu acho que tinha que ser mais sensível e levar em conta que a população, os trabalhadores estão vivendo um momento muito... um momento muito peculiar da história. Né? Eu vou lembrar que o programa Hora do Trabalhador está ao vivo também no Facebook, programa A Hora do Trabalhador, live, né? Você assiste ao programa de dentro do estúdio e no Facebook da Rádio Educadora também. Você pode acompanhar o nosso programa todos os dias ao vivo e depois ele fica lá gravado para você ver de novo. Você perdeu, você consulta e você acompanha a gente. Você acompanha a gente também pelo WhatsApp 992225124, 992225124, que é o zap da Educadora, né? Ou pelo telefone 2113-5020, 2113-5020. E também interage com a gente pelo Facebook do programa Hora do Trabalhador e o Facebook da USTL. É só entrar lá, você manda mensagens para a gente. E voltando ao tema, Matheus, a coisa do repasse, a nota da prefeitura, eu estou com ela aqui, ela fala de um aumento de 14% no preço do óleo diesel na bomba. E aí esse reajuste, basicamente um pouco menos, quase que repassou quase todo o valor do aumento do diesel. A pergunta é, nós estamos sob intervenção no sistema de transporte coletivo de Limeira. A prefeitura está administrando, a prefeitura está cuidando do sistema. Não é ainda mais infeliz uma medida que repassa
o aumento de um dos itens da conta, repassa sem, vamos dizer assim, sem vaselina, né? Repassa com tudo, com toda a força. Deveria ser mais sensível. Eu não sei, o transporte coletivo de Limeira, então, está vivendo um problema muito sério, porque a prefeitura fez a intervenção. Essa intervenção vem se mantendo. Sim. Já se fez licitação, se fez, eu não tenho notícia, ninguém sabe. Não sei, agora esse... Estão sendo feitos esses estudos, agora esse reajuste, ele passa pela Câmara de Vereadores ou o prefeito num decreto já... Não, o prefeito tem a prerrogativa, né? E, na verdade... Não precisa do aval dos vereadores para isso. Não, o reajuste, ele... Bom, então toda a responsabilidade é do Mário Botion. É do Mário Botion. Então, o Mário que, né, ele tem que ver direitinho como que ele vai fazer, Sim. porque ele vai dar um aperto, aí, um arroxo numa população, e ele que venha esclarecer o que levou ele a fazer isso, que detalhe isso direito como é composta essa tarifa, porque ele vai apertar a classe trabalhadora de todas as... Dessa forma, ele aperta muito. Ele vai mexer no orçamento das famílias. Agora, se não passa pela Câmara Municipal, a responsabilidade é todinha dele, certo? O ônus disso vai ser dele. Sim. Né? Ele tem que estar ciente disso. Agora, ninguém está pedindo para ele fazer populismo, né? Mas no momento desse ele deveria ser um pouco sensível também. O STL acredita na sensibilidade do prefeito Mário Botion, acredita também que... O Mário é uma pessoa equilibrada. É um parceiro, exatamente. Né? Eu acho que ele deve ter uma boa explicação. Sim, sim. Acreditamos que ele também foi impactado demais, eu diria até surpreendido com esse aumento do combustível, né? Porque esse aumento do combustível, você sabe por quê, né? Ele fez parte aí de um ajuste fiscal do governo, porque o governo teve lá a sua meta, não conseguiu, né? O Henrique Meirelles ficou tremendamente desgastado com isso, né? Então, ele precisou fazer esse aumento de imposto para arrecadar. Vai se arrecadar 11 bilhões com isso. Mas ele já deu 3 bilhões e meio para os deputados de emendas, que é uma... Você sabe o trabalho que é para ter liberação de emenda de deputado. Sim. Nossa, ele abriu a caixa, deu dinheiro para todo mundo, porque ele quer escapar dessa denúncia de hoje, né? Isso aí tá na grande imprensa, comentou isso e muito. É uma loucura. Olha só, entre os assuntos debatidos nessa possível reunião, a reunião que a STL, a União Sindical, quer com o prefeito. O prefeito Mário Botion, justiça seja feita, nunca se negou a se reunir, mesmo como no caso da redução do número de farmácias distribuidoras de remédios. Mesmo ele reuniu a União Sindical, apresentou o argumento dele, não mudou, mas pelo menos falou olho no olho, que não é muito comum no político, especialmente o político que é prefeito, é gestor, e o incomoda as pressões de alguns grupos, né? O STL reconhece, não foi consultada a respeito desse reajuste. Oficialmente não tem por que ser consultada, mas um prefeito que quer manter, tomar uma decisão sólida, que quer estar ligado com a sociedade, ele precisa ouvir os trabalhadores. Ele precisa ouvir os grupos. Exatamente. E os trabalhadores estão inseridos nesse contexto. Mas vamos ver se agora ele consegue se reunir com a gente. O André Montanher, eu não entendo muito bem como é que funciona o poder público. A prefeitura recebe IPTU, mas não é só IPTU. Você vai botar uma planta na prefeitura lá, é tantos reais para você colocar essa planta lá. Depois, não sei o que, você tem que pagar mais. Você vai no cartório fazer qualquer negócio, você tem que pagar. Você vai protocolar um negocinho lá na prefeitura, você tem que pagar a taxa de protocolo. Você vende uma propriedade e tem um tal de imposto de intervivos que vai para a prefeitura. Ora, é dinheiro que entra de tudo quanto é lado, meu. Aí você vai andar na rua, bueiro lá embaixo. Recapeou a rua, mas o bueiro ficou lá embaixo arrebentando a suspensão do seu carro. Aí vai tapar um buraco, faz aquela tapadinha de buraco, meia boca, larga aquele monte de pedrinha cheio de piche que você passa lá, acaba com a pintura do seu carro. Olha, recebe tanto dinheiro e presta um serviço de tão péssima qualidade, mas de tão péssima qualidade, que é difícil de entender como é que funciona o serviço público. Não tem dinheiro. Mas onde é que vai o dinheiro, então? Como que é esse orçamento? Eu não entendo isso. Porque é muito dinheiro que entra.
Matheus, nós vamos discutir com o Mário, a União Sindical discutiria com o Mário, se ele aceitar o pedido da reunião, que a inflação, com isso que você falou, a inflação acumulada no período, medida pelo IGPM, que é a base de cálculo para esse reajuste, ela é o acumulado de maio, sendo que em junho se fazia o reajuste, ele é de 1,5% apenas. Se for utilizado como parâmetro o mês de julho, já que nós estamos fazendo esse reajuste em agosto, há uma deflação de 1,6%, aquele número que a gente já falou. Então, deveria também de reajustar os salários com base no aumento do óleo diesel, né? 10% de aumento para todo mundo. O salário do... Mas ninguém vai dar, não é? Porque, porque tem que ver o índice, tem que ver... Então, tudo tem que ser o índice, tudo tem que ser o IGPM. O salário dos trabalhadores do setor teve um reajuste esse ano de 4%, que é... Basicamente, eu não sei qual é a database dos motoristas e cobradores do transporte coletivo, mas me parece que é a reposição da inflação, se for um pouquinho mais, um pouco menos, 4%, bem diferente. Bem diferente desse reajuste que o Mário está propondo. Exatamente. Né? Quer dizer, levar só em conta essa alta do óleo diesel... Não é um discurso que vai cair bem. Eu acho que teria que explicar como é que é composta essa tarifa, qual foi o impacto desse reajuste no óleo diesel. Sim. E eu acho que não é para chegar nesse aumento de quase 10%. Né? Porque tudo deveria, então, seguir essa linha de raciocínio do Mário Butchon e reajustar tudo em 10%. E o salário, se possível, em 15%. Que tem que pagar toda essa conta, né? Então teria que ter um reajuste maior. Matheus, eu me deixar louco com esses números, porque o salário nunca seria... O salário já não... O óleo diesel não tem nada a ver com o salário. Ó, e por último, o último argumento é o argumento da intervenção, realmente, né, Matheus? Porque o sistema está na mão da prefeitura. A prefeitura, no momento que recebe esse impacto... rebater esse impacto de primeira, chutar de primeira, assim, né? Sem o menor que a administração cuidado e da carinho. Prefeitura, né? Ela é interventora. Sim. Ela que está administrando. Exatamente. Será que se fosse uma empresa, será que se fosse a empresa que tivesse lá o Mário, e o Mário iria acatar esse pedido de reajuste da empresa? Bela pergunta, que poderá ser levada ao prefeito Mário Butchon. Mário, se você aceitar... Eu tenho certeza que o Mário vai se reunir com a União Sindical para receber, né, esse protesto da entidade contra o aumento alto das tarifas do transporte. Falo as tarifas porque subiu um pouco, muito, né? A dinheiro e a cartão, tarifas diferentes. É isso, Matheus? É isso, André. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os trabalhadores em condomínios aqui de Limeira, para os nossos porteiros, para o pessoal que trabalha na parte da limpeza. Quero mandar também um abraço para o José Luiz, que trabalha lá no sindicato comigo. E quero convidar o nosso pessoal aí, o pessoal que trabalha nos condomínios, para passar no sindicato ou ligar, porque nós estamos já em período de database de campanha salarial, porque nós precisamos conversar direitinho e bonitinho, porque esse ano vai ser muito difícil. Sim. Como a gente viu aí, nós estamos tendo deflação. Sim. E a gente sabe que não vai ser fácil conquistar algum aumento real. Então, eu quero chamar a nossa categoria para conversar no sindicato, conversar com o nosso pessoal e explicar que nós estamos vivendo um momento dramático, um momento de muito desemprego, então vai ser uma negociação muito difícil e dessa vez a gente precisa conversar com muita gente para explicar o que está acontecendo. INPC de junho acumulado 2,5%. O Sindicato dos Empregados em Condomínios fica na rua Senador Vergueiro, número 732. Não há como errar. Rua Senador Vergueiro, 732. No segundo andar, edifício? Senador. Edifício Senador. Segundo andar do edifício Senador, rua Senador Vergueiro, 732, centro acima. E o telefone é o 3443-8819, 3443-8819. Sindicato dos Empregados em Condomínios de Limeira. Valeu, Matheus. Valeu. Então eu peço para os trabalhadores que passem no sindicato para a gente conversar sobre a nossa campanha salarial.
Beleza? A gente volta amanhã, a gente volta nesta quinta-feira com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre às 5:30 da tarde. Tchau, gente. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios.